O quê? Uma unidade econômica autônoma. Não era isso que acontecia? O homem ele estava ali na vivência do seu lar, junto com a esposa. E aí, agora, ali era o seu ambiente de proteção. É onde você passava os seus valores. Tanto que ter muitos filhos, como a gente vê na palavra, era algo de valor, não é isso? Ter muitos filhos era algo de valor, porque quanto mais filhos você tinha, mais a sua família se fortalecia. Daí a gente já vê a primeira afetação que nós temos hoje. Então, era onde você transmitia os seus valores. E aí a gente vai avançar mais um pouco, a gente chega lá nos judeus. Ainda assim, a transmissão de conhecimento, dos seus valores, da sua fé era importante. Isso eu estou falando no contexto da igreja. Porque lá em 1 Timóteo fala que nós vemos as qualidades que, por exemplo, um homem precisava ter para ele poder servir na igreja. Uma dessas qualidades é ele manter a família dele. Então, ele não podia ser de qualquer forma, não podia ser uma família que não seguisse aquilo que a palavra estava ensinando, né? E aí, se a gente der mais uns saltos aí, agora um salto grande, acontecem as revoluções. Isso eu estou falando para a gente poder chegar no comportamento das famílias hoje, tá? A gente dá mais um salto aí, a gente tem as revoluções. Por que eu quis citar isso, das revoluções? Porque isso aí foi o iluminismo. Algumas palavras às vezes vão me fugir, eu vou ter que procurar aqui. Isso mudou o comportamento das pessoas, certo? Agora o homem ele já não estava mais tão inserido dentro de casa. O feminismo ele ganhou mais força, ele foi tirando as mulheres com aquela desculpa de independência. E aí o homem também, as guerras aconteciam. Quem ia para a guerra? Os homens. Quem vai substituir os homens dentro dos lugares de trabalho? As mulheres. E as mulheres saindo do seu lar, para onde que as crianças vão? Uma explosão de creches. Vocês perceberam que houve um distanciamento das famílias? Vocês sentem hoje que vocês não têm o tempo que vocês gostariam com a família de vocês? A igreja, como eu falei, ela vai caminhando sobre os acontecimentos da história. Não estou falando aqui que para a gente voltar ao padrão, todo mundo tem que sair do emprego e agora a gente vai plantar batata. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que a gente tem que perceber essas mudanças, assim como aconteceu ali com Joquebede. Ela não estava mais naquela situação. Ela teve que se adaptar ali rapidamente ao que estava acontecendo no Egito, certo? Mas ela não se conformou com o que estava acontecendo diante deles, da família dela. Ela não se conformou. É a mesma coisa a igreja. Nós não podemos nos conformar com o andamento que a família está tendo hoje aí fora. Não para a igreja, não para nossas vidas. Como eu vou tratar alguns pontos. Nosso tema é o que estão ensinando. De fato, as crianças, por mais que elas tenham... Agora elas nascem bem menos quantidade, elas continuam nascendo, elas continuam precisando de instrução. Se nós não estamos tendo tempo de ensinar essas crianças a instrução, alguém está fazendo isso. E se esse alguém está fazendo isso, aí é por isso que eu quis colocar esse tema. Esse alguém, o que eles estão ensinando aos nossos filhos? Essa é a pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Como eu falei, 24 horas, para mim, é pouco. Às vezes eu converso com meu esposo e falo, eu entro em desespero, porque o tanto de coisa que tem para eu fazer, e às vezes eu não dou conta. Mas prioridades são prioridades. Então, como eu falei do feminismo, eu vou começar por ele mesmo. Que é um assunto que a gente pensa assim, esse assunto aqui, o feminismo, é uma coisa de alguns anos atrás. Teve a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. Aí a gente tem aí os nomes famosos na história, né? Simone de Beauvoir, Alexandre Kollontaj, Judith Butler. A gente pensa assim, poxa, são mulheres que trouxeram um novo pensamento. A mulher agora ela sai do seu lar, independente. Qual o pensamento que elas estão colocando na cabeça das mulheres? Só que o feminismo é essa inversão, certo? De papéis, é a distorção da sua imagem. E aí, quando a gente pensa, como igreja, precisa de eu saber desse monte de coisa que eu falei aqui? Primeira onda, segunda onda, terceira onda. O que a igreja tem que saber? Nós não precisamos ser peritos na história. Nós não precisamos ser peritos na história. Nós precisamos ser peritos na palavra. Para quando alguma coisa vier na boca dos nossos filhos, ou a gente perceber que algum lugar que eles estão frequentando está tendo um ensino contrário à palavra, isso acender um sinal de alerta e a gente ter capacidade de sentar e falar, meu filho, vamos lá, vamos pensar sobre esse assunto aqui. Isso aqui está fora da palavra. A gente tem que ensinar para eles isso. Então, o que os feminismos ensinam? O que aconteceu lá no jardim? Vamos lá. Às vezes a gente pensa naquela cena, fala assim, poxa, uma serpente, uma árvore, uma cena tão simples, mas, gente,
Está tudo ali. Se a gente for pegar todo o mal que a gente padece, está tudo ali. Então, assim, o que aconteceu ali? Foi uma inversão de papéis. Foi no momento que a serpente falou assim, é mesmo? Ele falou desse jeito? E aí você começa a querer tomar decisões, às vezes, que não são decisões para você tomar, que não cabe a você. É justamente isso que, às vezes, a gente tem que ficar lutando o tempo todo contra a Eva dentro dos nossos corações, certo? E o feminismo ele vem fazendo isso, antifamília. É mesmo que você precisa de Deus? É mesmo que você precisa de família? É mesmo que eu preciso de homem? É mesmo que eu preciso de um filho? Muito pelo contrário, elas estão tendo argumentos para defender o aborto. Defende uma bactéria, mas não consegue mais defender um bebê. E tudo bem. Eu sei que existem... mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? É um assunto difícil da gente conversar. Mas você está preparado para conversar com seu filho sobre esse assunto? Isso eu estou falando dos maiores. Às vezes até os menores, porque os menores até já estão recebendo esse tipo de ensinamento. Mas você está preparado para conversar com seu filho? Porque eu vou te falar que o outro lado tá. Pode ser assim, coisa mais incoerente. Só que como eles não estão munidos do conhecimento da palavra, eles não conseguem reagir. Todo mundo aqui... Eu não tenho filho adolescente ainda, né? Eu estou chegando lá. Todo mundo aqui foi. A gente sabe como que é difícil a gente estar num ambiente em que a maioria tem um pensamento. Você quer se encaixar. Você ir contra aquilo ali, você tem que ter uma convicção muito forte da sua fé. Sabe, é injusto os nossos filhos não terem essas armas, ou terem só no final de semana, sabe? E não sair dos nossos lábios esse ensinamento. É injusto com eles. Eles precisam desse ensinamento diário, eles precisam ser peritos na palavra. Não é só conhecer o versículo assim, eu conheço o versículo que fala isso. Não, mas conhecer com profundidade a palavra. Vamos comprar livros mesmos que expliquem a palavra. A gente não tem tempo de ficar ali tentando decifrar o que está, mas vamos conhecer a palavra, procurar saber profundamente o que aquilo está falando. Porque o outro lado, como eu falei, ele sabe o que dizer para os seus filhos. E sabe como que os pensadores chamam os nossos filhos? A massa que não sabe nada? Eles chamam os nossos filhos de idiotas úteis. É isso que é assim que o mundo olha para os nossos filhos. Nós, os ignorantes, os idiotas úteis. É fácil você falar e ensinar isso para eles. Não só alguém vai precisar abrir essa água para mim, porque se eu abrir, eu vou derrubar tudo. Fazendo um favor. Então, a mulher ela foi criada para ser auxiliadora, e isso não é deplorável na vida da mulher. Só que só você falar assim, minha filha, meu filho, a mulher foi criada para ser auxiliadora. Tá, mas o que é? Dá exemplo na palavra, mostra a grandiosidade disso. Sabe, mostra exemplo de mulheres, eles precisam compreender isso com profundidade. Porque nisso, o que acontece? As mulheres hoje, como é que elas estão? Mulheres infantilizadas, mulheres que não estão aptas para formar um lar, justamente porque não suportam a ideia de família. O feminismo está roubando até a beleza das mulheres. É ou não é? Está roubando até a beleza das mulheres. Mas tá, porque prega tanto a diferença, mas você vê que tem um padrãozinho ali que está mexendo até com a estética delas. E com essa desculpa, os nossos meninos, agora a mãe dos meninos aí. Vocês sabiam que o feminismo está atacando ferozmente os meninos? Ferozmente. Que se eles não tiverem o padrão deles é quem? É Cristo. Se eles não tiverem um padrão, sabe o que está acontecendo com eles? Eu vou falar e vocês vão me confirmando se é isso mesmo que não está acontecendo. Ó. Fracos, medrosos, infantis, incapazes de reagir ao erro, porque não tem arma para reagir, não sabe o que fazer, falta virtudes, perdem o seu propósito. Eles, no fim, eles não estão aptos para formar um lar. E a gente vê tanto lar que começa e é destruído, porque eles não entendem a dinâmica do casamento, o que é um casamento. Então, assim, homens acovardados. Às vezes eu faço uma brincadeira que eu falo assim, gente, antigamente os homens eles tinham prazer assim, de enfrentar as coisas. Estou falando no contexto do mundo, assim, de ir para a guerra, de fazer as coisas. E às vezes eu fico, gente, esses meninos estão tão na internet, tão no videogame, que se estourar uma guerra e não for no videogame, eu não sei o que vai ser da nossa vida, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar a respeito disso. Que eles não podem ser assim, o padrão deles é Cristo. Eles não podem ser homens acovardados. Qual é o padrão da palavra? Integridade, bravura, saber servir. Como que você vai conhecer Cristo se você não vai saber servir? Eles precisam saber servir. Eles precisam saber se doar, se sacrificar, se possível. Entender do sacrifício de Cristo para que eles possam entender os sacrifícios que eles precisam fazer também. Viver esses pequenos sacrifícios
De um lado, a gente tem o feminismo desprezando eles. Do outro, a gente tem meninos com falta de instrução profunda da palavra. Eles ficam com medo de assumir o papel na hierarquia da família, que não é deplorável, muito pelo contrário. O que era uma terra, naquele momento que o homem saiu do Éden ali? Uma terra sem lei. Uma mulher numa terra sem lei, gente. A gente tem lei hoje. O que é a vida de uma mulher com lei? Imagina uma terra sem lei. Então, o homem ele precisava ser capaz de proteger a família dele. E nós precisamos formar homens assim. Meu filho, a sua posição no lar é isso aqui. Isso aqui não é para você fazer isso aqui com a sua esposa ou com seus filhos. Isso aqui não é uma autoridade para você sair machucando as pessoas. Muito pelo contrário. Se possível, você precisa se sacrificar pela sua família. Porque o seu padrão é Cristo. Então, o padrão dos nossos filhos tem que ser Cristo. Eles têm que conhecer profundamente para que eles possam reagir quando isso acontecer. Porque o que acontece? Não é considerado, sabe o quê? O pecado. O mundo não considera o pecado, ele fica colocando grupinhos contra grupinhos. Homem versus mulheres, branco versus negros. Os homens eles são chamados de quê pelo feminismo? Potenciais estupradores. Nós somos todos potenciais pecadores, entendeu? Todos nós somos pecadores. Sabe? Então a gente tem que considerar isso e explicar isso para eles. Eles precisam entender a queda, para entender o pecado, o que acontece, e eles saberem reagir a esse erro que está acontecendo. Então, eles precisam ser soldados que se posicionam, assumem responsabilidades, são trabalhadores, sabem tomar decisões com sabedoria para proteger a sua família. São esses os meninos que nós precisamos. Não é esses os meninos que o feminismo, que o mundo está formando. Está formando homens fracos, infantilizados, que têm medo de tudo. E não é assim que um servo enfrenta. Jesus Cristo ele enfrentou aquilo que ele precisava enfrentar. E os nossos filhos precisam enfrentar também aquilo que o mundo coloca diante deles. Então, se vocês tiverem curiosidade, essas mulheres aí, Simone de Beauvoir, Beth Friedan, Judith Butler, se vocês forem pegar a biografia dessas mulheres que tiveram tanto a ensinar para a gente, sabe o que tem? Tem um livro da Ana Campanholo que, na página 324, ele fala assim, ele dá uma puxada na biografia delas. Sabe o que tem? Abuso, perturbadas mentalmente, amarguradas, libertinagem, divórcio, aborto, suicídio, porque elas não encontram contentamento nessas ideias que elas vão inserindo na sociedade. Outro ponto que eu gostaria de tratar é o antropocentrismo, que é o conceito de filosofia que ressalta a importância do homem como ser dotado de inteligência, portanto, livre para fazer as suas ações no mundo. Ninguém pensa em consequência nessa hora. O que acontece ali? O que aconteceu ali no jardim? Você é ensinado desde o jardim. Você tira Deus do centro, quem vai para o centro? Se agora você não tem mais Deus para tomar conta da sua vida, sou eu. Eu é que vou tomar conta. Então, o que acontece no mundo hoje que é a lenha para essa fogueira? As várias coisas que acontecem. As redes sociais é como se fosse um altar, a rede social, não é? Ali você quer ser visto, ali você quer ser apreciado. São várias coisinhas que tem ao nosso redor que fazem com que nós sejamos o centro, que tira o Senhor do centro das nossas vidas e as nossas decisões é o que eu quero fazer, eu que sei. Isso vai trazendo uma confusão, porque quem é que é o dono, então, da verdade? Nisso a gente cai num outro ponto, que é o relativismo. Não tem uma ordem, não tem um padrão. Quem é que é o dono da verdade? São os seus pais? Seus pais não, seus genitores. Como eu falei, muitos conceitos eles vão sendo trocados. A gente tem que estar atento a esse tipo de coisa e explicar para os nossos filhos o valor da família. Então, tudo é relativo? É a minha verdade que conduz a minha vida? Porque se na minha verdade eu quiser ir lá e fazer um mal para você, quem é a outra pessoa que vai me punir? Vocês percebem que isso leva ao caos? Mas acontece que eles viram para a gente e falam assim, tá, mas quem é o padrão da verdade? Se eles não conhecem a Deus, não tem padrão. Por isso que eu falo, a gente precisa ensinar os nossos filhos a terem padrão. Qual é o padrão deles? O padrão deles é Cristo para as nossas filhas. A igreja, as meninas, o comportamento delas. Então, a gente precisa conhecer isso. A internet é eu sempre falo assim, a internet é um pedaço de carne colocado dentro da boca de um bebê. Ele vai conseguir digerir aquilo? Não consegue. A internet é exatamente isso. Nós ainda tivemos a nossa infância ainda não perturbada pela internet. Eles não, eles já nascem fazendo assim. Eles não sabem muito bem lidar com aquilo.
Quem são as pessoas que estão influenciando os nossos filhos na internet? Porque às vezes é legal, meu filho sabe mexer na internet, é super descolado, não sei o quê. Mas o que eles estão vendo lá? Quem que está traduzindo a realidade para o seu filho? Porque, como eu falei, às vezes a gente não tem o tempo que a gente gostaria de ter para traduzir essa realidade. É verdade ou não é, gente? A mulher faz o quê? O homem e a mulher trabalham, a gente luta para quê? Para dar o bom do melhor para eles. Chega em casa, tem 1 tonelada de dever de casa, a mulher ainda dá conta do seu lar, chega de noite, você está morta, não vai, entendeu? Então, assim, como eu falei, prioridades são prioridades. Para a igreja, o ensino da palavra tem que ser prioridade na vida dos nossos filhos. Lembra que aqui na reunião de pais, que cada professora veio aqui e falou um pouquinho do devocional, as várias delas estão se esforçando, entregando o devocional. Será que a gente está tendo aquela vontade de fazer, aquele empenho? O devocional está sendo um momento assim, de realmente aprendizado para os nossos filhos? A gente está dando a verdadeira atenção que a palavra ela precisa? Então, é algo que a gente precisa pensar. Por quê? Nós não estamos fazendo, mas eles estão tendo uma carga muito grande. Não é do ensino que presta, não. Porque esse, cada vez, os números estão mostrando aí que está defasado. Mas de ideias que vão totalmente contra a palavra. E às vezes parece uma bobeirinha. Gente, não é uma bobeirinha. Quando você vai ver, e a interação está tão pouca que quando eles têm tempo, eles estão aqui. E, às vezes, quando eles crescem, eles têm uma opinião sobre alguma coisa, você nem sabe que eles têm opinião sobre aquilo. Quando você vai ver que ele estoura na sua cara. Tipo assim, poxa, minha filha defende isso, eu nem sabia. Porque cada vez menos a gente tem tempo. Às vezes eu converso com meu esposo e falo assim, a gente tem tempo nem na lanchonete. Porque nós não temos tempo durante a semana. Os afazeres do final de semana, a gente vai numa lanchonete. O que acontece quando a gente chega na lanchonete? O que a gente faz? Ou a gente dá o celular na mão deles, que a gente não interage com eles, ou tem um play para eles. Então, nem ali naquele momento a gente interage muito com eles para saber o que eles estão pensando, o que está acontecendo. Isso passa batido. Então, eles precisam ter essa atenção para a gente saber o que está acontecendo. Sabe? Adão, onde você está? Onde está o seu filho, a sua filha? Espiritualmente falando, eu estou perguntando. Onde ele está? O que ele está pensando? O que ele está achando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo? Ele está tendo como se defender sobre isso? É uma geração que, como você vive ali no centro, você vive remoendo as suas próprias dores. É uma geração muito sensível. Tudo que eu passei, uma geração muito traumatizada, sabe? Eles querem pensar sobre uma dor? Quer pensar sobre uma dor? Pense na dor de Cristo. A gente tem que ensinar isso para eles. Eles superarem. Quem já leu aqui aquele livro O Peregrino? Sabe aquele momento que o cristão chega assim, encontra a cruz? Pá, caiu. Eu não preciso mais carregar esse fardo, entende? Os nossos filhos eles precisam saber que eles precisam superar essas coisas que acontecem no mundo. Eles têm que ter força para isso. Como é que eles vão ter força se eles não conhecerem Cristo, se eles não olharem para a cruz e falarem, eu não preciso mais sofrer disso? Sabem, quem não leu esse livro, nossa, é o Peregrino e a Peregrina. A Peregrina eu quase tive que tomar soro, de tanto que eu chorei. Mas, assim, porque você vê ali todas... O peregrino, ele sai, ele vai para a cidade, ele recebe um convite, ele vai para a cidade celestial, mostra, assim, todo o trajeto. Depois vai a esposa dele com os filhos, porque inicialmente ela não quis ir. Depois ela mostra a luta dela com os filhos, eles vão crescendo naquele caminho, então mostram a dificuldade que a gente tem de manter eles, que às vezes eles faziam alguma coisa que saía, colocava todo mundo em perigo, elas tinham que ficar ali. É a nossa vida, a gente tem que ficar ali, cercando eles o tempo todo. É Joquebede mesmo, porque eles ficam o tempo todo tentando contra a vida dos nossos filhos. A gente tem que ficar ali, cercando. Chega uma hora que não vai dar mais para a gente, certo? Chegou uma hora para Joquebede que não deu mais, certo? E aí é a hora que entra o Senhor. Então, eles precisam aprender a compreender a dor de Cristo, a largar esse fardo, esses traumas, a superar essas coisas em Cristo. Ele é a nossa cura. Eles precisam entender que Ele é a nossa cura. O relativismo, falei. Quem são as verdades, emoções. Que eles precisam ordenar as emoções deles. Que eles precisam desconfiar do coração deles. A gente precisa ensinar os nossos filhos a desconfiar das primeiras ações. A gente tem que desconfiar das nossas, certo? A gente toma uma decisão assim, a gente não vou pensar aqui o que eu estou fazendo, porque pode ser que dê errado isso aqui. Porque a palavra fala que o nosso coração é o quê? Corrupto, enganoso. O que o mundo fala?
Siga o seu coração, ele tem a resposta. Várias músicas, né? Até nos desenhos. Gente, desde sempre, mas agora os desenhos mais atuais, vamos pegar aí. Você tem um motivo para você ser mal. Você tem um motivo. Sabe? É aquela coisa de justificar um erro com o outro. É igual a questão do machismo, feminismo. O machismo foi um erro no passado, é um erro agora, vai ser um erro até o dia que Jesus voltar. Mas o feminismo não é justificável por causa disso? Você vai cometer um erro por causa de outro erro? Então, por exemplo, a Malévola pode ser má porque aconteceu um negócio com ela, entendeu? Então, justifica ela ser daquele jeito. O Toy Story. Eu quero ser um brinquedo perdido. Eu não quero ter um dono. São sutilezas. Vocês percebem que são sutilezas? Agora, recente, a Wendy, no filme, me solta uma dessas. Eu nem sei se eu quero ser mãe, sabe? São sutilezas que a gente precisa estar ali do lado do nosso filho e falar, isso aqui não tá legal. Isso aqui não é de acordo com a palavra. Lembra que a palavra fala assim, lá em tal livro, assim, assado? E a gente tem que instruir eles dessa forma. O que eles precisam saber? Como o mundo fala, né? Não existe um propósito para a sua vida. Gente, que agonia você viver uma vida sem propósito. Que agonia. O que fala o nosso catecismo? Qual é o propósito da sua vida, da sua existência? Glorificar a Deus. Viver por Ele para sempre. A gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Se existe esse buraco não é preenchido, a gente tem a geração mais livre e medicada. Porque nada faz sentido. Vocês percebem que nada faz sentido? Resumindo, é a ausência de direcionamento. O que eles precisam saber? Que a verdadeira liberdade nós encontramos na submissão em Cristo por causa da ordem de Deus. Que lá em Efésios 5:21 fala isso, que se ele quer amar uma dor, ele precisa amar a dor que Deus padeceu por ele na cruz. Ele precisa conhecer isso. Ele precisa conhecer a queda, porque se ele não conhece a queda de fato, e o coração dele é enganoso, ele não adianta nem explicar muitas coisas. Se ele não entende a queda, e que ele não vai encontrar a verdade olhando para o próprio coração dele. E que se ele se acha livre para pecar, ele não é livre para escolher as consequências do pecado que ele está cometendo. Lembra que eu falei? Mostra as biografias desse povo todo aí que vai gerando essas ideias na sociedade, vai mostrando para eles também. Não precisa ser só essa, não mostra na palavra os efeitos da desobediência. Outro assunto, a sexualidade. Usando essa mesma linha das emoções, eles vão incentivando os jovens a se entregarem à liberdade sexual igual à promiscuidade. Vocês percebem que eles vão trocando o nome de algumas coisas para poder ficar um pouquinho mais aceitável? Para mim, continua indigesto do mesmo jeito. Mas vocês percebem que isso vai acontecendo? Que eles vão trocando os nomes e a gente vai achando que aquilo é normal. O incentivo. Rede social. YouTube. YouTube. Eu não consigo entender uma criança com o celular na mão, mas tudo bem. Por quê? Quando você está ali com o celular na mão, o que acontece? Às vezes passa uma propaganda rapidinho. Aquela propaganda ali parece uma coisa montada ali do nada na frente do seu filho. Sabe o que está acontecendo? Aquilo vai normalizando para ele. Aquilo é normal. Normal. A mulher se vestir daquele jeito, o homem se vestir daquele jeito, se comportar daquela maneira. Então, isso vai aguçando os sentidos dele. A gente sabe como que é difícil essa questão, como que é sensível, que a gente não tem mais aquele benefício lá do jardim, isso acabou. Agora não dá mais para andar daquele jeito. Agora a gente tem que esconder mesmo. Então, a infância dos nossos filhos, ela está sendo perturbada com um assunto fora de hora. Porque eles querem saber da criança o que você é. O que você é? Não é o que seu pai está falando, não. O que você é? Aí ontem eu cheguei até a rir com o Fabrício. Porque a gente estava sentado na mesa tomando café, meu filho falou assim, o Estevão, mãe, o que a gente almoçou mesmo, Adão? O que a gente almoçou mesmo? Aí eu falei assim, você não lembra o que a gente almoçou? Aí ele falou, não. Eu olhei pro cara do Fabrício e falei assim, como é que eles perguntam o gênero de uma criança? Você não sabe nem o que ele almoçou hoje de tarde, gente. Não tem como você fazer esse tipo de pergunta para a criança, sabe? Como que você quer? E aí, com base nisso, relativo, você não sabe de nada, eles estão conseguindo já trabalhar para que não tenha nem autorização dos pais para começar a mutilar a criança.
Tá bom? Eles não estão precisando muito de autorização, não. Quem sabe nessa área hospitalar aí sabe o que está acontecendo, entendeu? Então, a gente tem que começar a ficar atento a isso aí. A gente tem que começar a instruir meu filho. Você percebe essa diferença? Gente, usa a lógica. Usa a lógica. Tá, Deus é muito abstrato para eles, mas usa a lógica. Sabe? Para ensinar as coisas para ele. É ideologia de gênero. Está sendo ensinado para as nossas crianças. Até normalizar o amor do adulto pela criança, para não falar o nome, vocês sabem do que eu estou falando, né? Que isso não é um pecado mais. Isso aí é um amor, gente. É uma forma de amor. A gente precisa defender os nossos filhos a respeito disso. Sabe? Criança não fica sozinha em certos tipos de ambiente. Criança tem que ter um certo cuidado. Logo que a gente vai chegar com esse assunto, para os pequenininhos eu estou falando, né? Você não vai chegar com esse assunto, igual eu falei, perturbar a infância dele com um assunto que não está fora de hora. Mas para os maiores a gente tem que falar. Porque nessa fase de adolescente, todo mundo aqui foi, a gente sabe. A menina, ela chega naquela fase, ela quer ser vista, ela quer ser apreciada. Aí você vê as meninas da escola, como que elas se vestem. E você tem que se vestir daquele jeito. Eu padeci com isso. Porque eu tô na igreja assim desde novinha. Então, eu não era aquela menina que modificava o uniforme. Às vezes você era visto como uma Maria Mijona, né? Porque você usa aquela roupa muito larga, aquela coisa toda. A gente fica rindo assim, mas é difícil você passar por isso. Porque você não tem maturidade para lidar com essas coisas ainda. O que a igreja é? A igreja é um jardim fechado. Tem um pastor que fala, você não é praça pública. As meninas e os meninos também, eles têm que ter esse pudor na hora de se vestir. Uma das primeiras demonstrações de misericórdia lá no Éden foi o quê? Foi a vestimenta. Então, elas têm que entender a preciosidade da pureza delas, que isso é um segredo, é algo de valor. Elas precisam se sentir valorizadas com isso. E não, sentir aquela dificuldade, poxa, eu não sou assim igual as outras meninas. Sabe? Elas não têm que ter a pressa de ter essa vivência. E elas precisam ser acolhidas, porque se a gente não acolhe, se a gente não tem esse momento de conversar, se a gente tem vergonha, essas coisas assim, deixa eu te falar, o do outro lado não tem vergonha de nada, não. Às vezes é cada vídeo que eu vejo de professores ensinando cada coisa para essas crianças, sabe? E a gente tem que conversar com eles. Não, meu filho, vamos lá, a preciosidade do que é, sabe? O comportamento da igreja, minha filha, vamos lá, o que é igreja? Como que a igreja é? É dessa forma que você tem que ser também. Que a roupa ela não é neutra. Que a roupa está demonstrando muita coisa. Que a gente tem que ter esse cuidado. Que o mundo ele não vê pureza. Ele não vê valor na pureza. O que a mulher é comparada nos funks? Animais, não é isso? O que elas são chamadas? Vocês sabem. Então, assim, como é que você quer... Depois elas reclamam. Elas querem viver essa vida de... As mulheres elas querem viver essa vida assim, libertina e depois reclamam do homem que não assume. Porque ele não vê valor nesse tipo de vida. Não tem porquê. Então, eles precisam saber disso. Lá em Deuteronômio 22:5 fala a respeito da vestimenta. Não tem mais aquela coisa, né, gente? Principalmente para nós aqui, né? Acabou aquela coisa de calça. Mas, assim, homem veste roupa de homem, mulher veste roupa de mulher. Ah, mas lá não sei aonde os homens vestem saia. Tá, mas lá não é um escândalo. Lá naquele lugar, naquela cultura, ele não vai deixar de ser visto como um homem por causa daquilo, porque é a cultura daquele lugar. Mas aqui no nosso país não é cultura um homem vestido dessa forma. Então você não vai. Eu não vou comprar, tá bom? Então a menina ela tem que aprender também a buscar esse rapaz que tem esse olhar. Ela tem que aprender o padrão. Eu sei que ninguém vem com estrelinha na testa, mas a palavra ela nos dá os critérios ali do rapaz. Como que você tem que olhar? Ninguém consegue fingir 24 horas, então você tem que olhar minuciosamente o comportamento dele de todas as formas, com os pais, financeira, com as pessoas, com o garçom, na igreja. Sabe, em todo momento, você tem que olhar o comportamento dele com as pessoas, para ver se ele está transparecendo Cristo. Da mesma forma, o menino, ensinar o menino a lutar, a não ver valor nesse tipo de menina que não, sabe, não tem essa aparência de igreja, de você ter cuidado com a sua vestimenta, de você ter cuidado com o seu comportamento, com a sua forma de falar, com a sua forma de agir, de você não ter temor. A gente tem que ir aguçando o olhar dos nossos filhos para isso. E aí, como é que o feminismo fala, né? O meu corpo, minhas regras. Tem uma palestra da Simone Quaresma que ela fala assim, o seu corpo tem 2 donos e nenhum deles é você. Se você é solteira, é Deus e os seus pais.
E se você é casado, é Deus o seu marido. Então, não adianta vir com esse papo de meu corpo, minhas regras. E aí eu vou falar agora das concepções pedagógicas que... Não usei nenhum slide, né? Precisava agora. Porque eu não vi aqui, acabou que eu não... vou precisar de pelo menos um. As concepções pedagógicas. A gente precisa saber o que anda norteando o ensino do mundo. Porque entra ano, sai ano, e as novidades elas vão chegando. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês concordam com aquele versículo lá em 2 Timóteo 3,16, 17, é nessa hora que eu precisava do slide. Mas é que fala assim que a palavra ela é útil e suficiente para a gente instruir. A gente concorda com isso? De verdade, a gente tem que pensar assim, eu concordo com isso. A palavra é útil e suficiente para instruir os meus filhos. A gente tem que pensar sobre isso. Porque, assim, o mundo, tudo bem. Por que a gente vê que eles estão tão perdidos com relação ao ensino da criança? Tudo bem. Se você entra no antropocentrismo, se você entra no relativismo, a gente entende por que eles estão tão perdidos. Mas por que a igreja, às vezes, ela está tão perdida com relação ao ensino das crianças, se a gente tem o nosso padrão? O construtivismo, ele é um movimento que surgiu na Rússia, que elimina a alma superior, de outrora ligada à Revolução Socialista. Ideias de formação social entrou em todo essa ideia do construtivismo, ela não está só nas escolas, ela está em todos os lugares, nos ambientes culturais, políticos e, como eu falei, no ambiente acadêmico. E aí a gente tem as várias disciplinas que vão aparecendo. Vamos falar aqui da disciplina positiva. Essa aí, pelo menos com os 10 mandamentos, já deu para já cair por terra assim logo de cara. Porque quantos nãos a gente tem ali? Ah, mas a disciplina positiva não é só não falar não. Mas a disciplina positiva, ela tem coisa legal, tá, gente? Eu não estou falando assim, pega tudo e joga no lixo. A gente estava até conversando lá em casa, na célula. Você não tem que pegar tudo e jogar no lixo, porque o homem ele é dotado de ideias, ele é capaz de pensar. Só que, como eu falei, a serpente, se ela tivesse dado para Eva uma fruta podre, cheia de verme, né? Ela não teria. Então, ele oferece o melhor e ele entrega o pior. As sutilezas estão ali. Será que a gente está conseguindo detectar as sutilezas do construtivismo? Tenha curiosidade de perguntar na escola do seu filho se a concepção é construtivista. Então, como eu falei, ele está em todos os lugares. A disciplina positiva ela não considera a nossa inclinação caída, sabe? Essa natureza caída do homem. Ela não considera isso. A criança ela tem bons comportamentos e maus comportamentos. Ela não é muito de instrução. Porque, na verdade, você precisa deixar a criança construir através das suas vivências. E aí temos também a disciplina Montessori. Essa também quase que me pegou. Porque também tem muita coisa legal. Você vê o que está falando ali, o que está propondo, mas quando você vai olhar essa questão de você se igualar, se você se colocar em pé de igualdade com a criança, isso também não dá certo. Ah, tá, vou usar isso aí daqui a pouquinho. Construtivismo na educação na linha do Piaget. Estou falando isso tudo só para vocês terem uma noção do que está acontecendo aí nas escolas, no meio acadêmico. No âmbito filosófico e pedagógico, o construtivismo consiste numa teoria de aprendizagem que o indivíduo, o aluno, participa ativamente do aprendizado. Não é legal isso? A criança participa ativamente do aprendizado dela. Isso daí é legal. Através de experiências e interações constantes com o meio, desenvolvida pelo suíço Jean Piaget, pelo Vygotsky, não sei falar esse nome não. Então, assim, que o crescimento da criança ela é uma construção que vai ser formada desde a criança. Não é algo a ser transmitido, dado pelo professor, pelo mestre. Professor, não. O facilitador. Né? O adulto ele é um agente facilitador. Se você está impedindo a criança de aprender da forma como ela quer, você está impedindo a criança você não está respeitando o individualismo da sua criança. Você está atrapalhando a sua criança. Então, quando você pega assim, Marx, Freire, quando a gente vai pesquisar
as ideias, o que essas pessoas serviram, se a gente vai mais a fundo, quem é que financiou todas essas ideias por trás de tudo isso? E a gente vai vendo, isso aí está alastrado, tá? E tá tudo bem, porque é isso mesmo, não é para a gente ficar assim, meu Deus do céu, não sabia de nada disso. É o que é desde que a gente sabe que o homem saiu ali do Éden, é isso. Os livros didáticos seculares, se vocês pegarem, como eu falei, os assuntos seculares, eles não levam em consideração a existência de Deus. É como se as ações dele na história, elas não fossem percebidas. Sabe? E como se isso fosse possível. Só que toda essa tentativa sai deixando muito estrago. Sabe? E nós precisamos, a igreja precisa reagir quanto a isso. Os profissionais de extrema competência, eles afirmam assim, ó, absolutos não existem. E eles afirmam isso com a absoluta certeza. O absoluto deles existe. O absoluto que a gente está falando não existe. Vocês entendem a contradição? Então, assim, cada um constrói os seus valores. Cada um aqui é livre para construir os seus valores. Vocês fiquem à vontade para fazer isso. O construtivismo, ele não aceita o ensinamento bíblico. Então, a gente não tem que esperar que outros lugares que as crianças frequentam vão fazer isso por nós, pelos nossos filhos. Então, o Satanás ele não está brincando com relação à batalha pela mente dos nossos filhos. E a gente precisa reagir a isso. O que nós ouvimos pode parecer certo. Eu não estou falando assim, nossa, agora então a Daniela falou que está tudo errado. Não, a gente tem que pegar e cristão anda com a peneira. Cristão anda com a peneira. Você pode pegar tudo isso, todos esses ensinamentos, jogar aqui. Ó. O que ficar, o que não bater... Porque como é que você faz uma disciplina positiva com um menino que você não pode falar não? Depois elas mesmas crescem e não aguentam o homem que não sabe receber não. O homem não sabe receber não. Eu falei que não, ele não pode nem falar não com o menino. Vocês entendem que é difícil? É contraditório tudo isso? Que algo humanista, que fica difícil de você ir contra isso? Se você não tiver a palavra... Então, como eu falei, o que nós ouvimos pode parecer certo, pode soar certo. Se está contra o que a palavra está falando, para o cristão, não é certo e ponto final. Então, a gente precisa munir os nossos filhos com isso. As considerações finais. Então, eu falei sobre feminismo, sobre antropocentrismo, relativismo, as concepções pedagógicas e a sexualidade. E agora, né? A gente ouve tudo isso. Eu passei bem assim rápido por causa do tempo. Aí a gente ouve isso e fala assim, e agora? Eu não sei nada disso, não conheço nenhuma dessas pessoas que você falou, não sei nada disso da história, não sei o que fazer, e agora? A gente não precisa conhecer tudo isso, como eu falei, mas nós precisamos ser peritos na palavra. Porque quando alguma coisa vier diferente do que a palavra está falando, a gente precisa ensinar os nossos filhos a reagir a isso. Você sabe onde que o seu filho está? Você sabe se ele tem alguma opinião acerca dos assuntos seculares? Quais são os amigos que os seus filhos têm? Não tá aí. Lá em Provérbios fala as más conversações. Nenhuma amizade distante do Senhor ela é possível. Não dá. Eles não têm maturidade ainda. Então a gente precisa estar olhando quais são os amigos, o que esses amigos estão falando para eles. Tem um... Cadê o gráfico? Alguém? O gráfico que estava aqui. A primeira coisa que eu quero fazer vocês refletirem é que para ensinar, para você dar alguma coisa para o seu filho, você tem que ter isso. Não dá para você fornecer para eles aquilo que você não tem. Então, vocês têm que correr. Nossa, como igreja, a gente tem que correr, principalmente a gente, né? A gente tem que correr muito atrás. Eu sou criada desde pequena na igreja. Parece que eu me converti há 3 anos. Aqui, chega um momento que esse gráfico aqui está naquele livro, esse livro aqui. Pastoreando o Coração da Criança, na página 55. Ele está mostrando aqui da idade da criança, 0, 6 e 12. Que a gente tem 0 anos, a nossa autoridade está lá em cima, não é isso? A gente pega a mão da criança, traz para a igreja, e eles têm que vir com a gente. Aí eles vão crescendo e isso vai caindo, tá vendo? Por quê? Porque eles vão começando a pensar sobre as coisas, eles vão começando a ter opinião. Chega na fase da lógica ali dos 12 anos, quem é que traz arrastado um adolescente para a igreja? Não traz, entendeu? Então, o que tem que começar a crescer? A nossa influência. Então, de novo, o nosso testemunho.
Isso tem que valer na vida deles. Eles têm que começar a ver... Poxa, meus pais são referência para mim. Tem uma cena do Superman. Às vezes, toda vez que eu vejo isso, eu converso com o Fabrício e falo, poxa, Fabrício, que toda vez que o Superman está triste, está arrasado, que ele está precisando de um conselho, ele liga para quem? Ele liga para os pais dele. Porque os pais dele são referência para ele. E aí eu falava com o Fabrício, poxa, eu queria ser assim para os meninos, sabe? Que eles nos vissem como referência, que eles sabem que quando eles estiverem passando por alguma prova, eles podem vir que a gente vai direcionar eles para o Senhor, deles verem a sabedoria de Deus em mim e em você. Mas, para isso, as coisas têm que ser coerentes. A gente tem que viver de verdade o Evangelho, de verdade. Porque as crianças elas vão vendo além das nossas máscaras. Como eu falei, não dá para você fingir 24 horas, não dá para você ser uma coisa aqui na igreja e você ser uma coisa em casa, você ser uma coisa no trabalho. Eles têm que ver coerência. Qual é a principal... crítica das pessoas aí fora com a igreja? Crente é muito hipócrita, sabe? Eles falam de Deus, mas vive daquela forma ali, ó. Então a gente tem que ter cuidado para essa hipocrisia não cair, sabe, sobre nós. A pessoa vê hipocrisia na nossa forma de servir. Então tem que ter coerência. As mulheres, elas estão acreditando nessas mentiras do feminismo? Porque, querendo ou não, afeta até a gente. Algumas coisinhas. Os homens, eles estão enfrentando o silêncio de Adão, mediante ao erro? Ou eles estão reagindo? Como eu falei, a sua casa é o seu pequeno reino. Você tem que governar bem a sua casa. Você está enfrentando esse silêncio? Você está vendo o erro? Você sabe onde que o seu filho está espiritualmente? Onde a sua esposa está? Isso daí já é um assunto mais para as famílias, né? Nós somos os pais presentes, ausentes? Não, eu estou ali, ó, meu filho tem tudo bom do melhor, mas... A gente realmente sabe o que está acontecendo na vida dessas crianças? O que está afetando eles de verdade? É a geração que a gente vê assim, a gente está vendo uma geração muito traumatizada, sabe? Tudo traumatiza, tudo vai deixar marcas. Eu falei assim, esses meus foram nem para a guerra, eles estão tão traumatizados desse jeito. Então a gente precisa ir tratando essas coisas neles, para eles serem fortes diante do problema que acontece. Quais são as nossas ações? O nosso lar é território de Deus? Porque cristão ele é guardião das verdades de Deus, das verdades divinas. Eu estou sabendo detectar essas sutilezas? Eu estou vendo a palavra como suficiente ou eu estou tão confusa com essas concepções que não, porque a psiquiatra tal falou que a gente não pode fazer assim com a criança. Porque a maioria de nós, às vezes, nós somos criados embaixo de uma criação autoritária. E aí a gente acaba falando, não, meu filho não vai passar por isso, meu filho não vai sofrer isso. E aí, se a gente não vai no padrão de Deus, a gente cai do outro lado, que a gente fica muito permissivo com eles. Pode tudo. Pode tudo. A gente pode tudo. A gente tem que espelhar a nossa maternidade, a nossa paternidade em Deus. A gente não tem que ter medo de disciplinar os nossos filhos. Porque a palavra fala que a gente tem que disciplinar eles. Disciplinar como a palavra fala. Não tem esse negócio de você querer inventar que isso aqui não está querendo dizer isso aqui, entendeu? Sabe aquilo que o pastor Anchieta fala? Você ficar colocando simbologia onde não tem simbologia? O que é e pronto. E a gente não tem que ter medo. A gente não tem que ser pais desequilibrados na hora de corrigir os nossos filhos. Nós não temos um Deus desequilibrado. Entende? Então, a gente também não tem que ser desequilibrado na hora de corrigir os nossos filhos. Porque é tão forte essa coisa assim, de você representar a autoridade para o seu filho, porque quando ele é pequenininho, ele entende de Deus. Deus é uma coisa muito abstrata. Você fala ali, tipo, Deus, tá? Qual é a primeira representação de autoridade na vida dele? É você. Entende? Se ele não vê que é algo maior, que tem coerência, meu pai ele tem sabedoria, minha mãe tem sabedoria para me disciplinar, isso aí vai ficar confuso depois a relação deles. Se nós não disciplinarmos os nossos filhos, a gente vai endurecer o coração deles depois para a disciplina de Deus que vai vir. Como eu falei, você é livre para fazer o que você quiser, mas você não é livre para escolher as consequências. Davi pôde fazer o que ele quis sem receber a disciplina? Se aquilo que Davi recebeu não é uma disciplina, eu não sei mais o que é uma disciplina. Se aquilo que aconteceu com Jonas não é uma disciplina, vocês têm noção que os hebreus, aqueles que saíram, eles não entraram na Terra Prometida? Murmuradores, ingratos. Tem disciplina. E a gente precisa disciplinar. Existe a diferença da disciplina. Até anotei aqui
Lá em Jó 5, 17 e 18 fala assim, ó, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso, pois ele faz a chaga, ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. A diferença é que o castigo aí de fora só te detona. Nossos filhos só vão apanhar aí fora. Deus, ele não é assim. No livro, a gente estava até conversando lá em casa sobre o livro Peregrino, tem uma hora que eles se perdem e eles têm as instruções. E aí chega o profeta? Esqueci. Mas ele chega assim e fala assim, coloca eles de novo no caminho e fala assim, vocês não leram as instruções? Não, fala, a gente nem pensou sobre isso. E eles foram açoitados. E eles levantaram leves e seguiram o caminho. Porque isso aqui, ó, é a chaga que você faz e que você mesmo liga. A gente não tem que ter medo disso. O problema é, como eu te falei, nós fomos criados, às vezes, de forma errada e a gente fica com medo de aplicar o mesmo erro nos nossos filhos. Mas o nosso padrão é Deus. O nosso padrão não é tal psiquiatra, psicóloga. O nosso padrão é Deus. A gente tem que ver como que ele corrigiu os filhos dele, como que ele fazia os filhos dele voltarem para o caminho e ter contentamento. Então, Jesus, ele não era facilitador de nada. Jesus foi a solução dos nossos problemas. É assim que os nossos filhos têm que ver. Ele foi a solução. Nós não podemos tolerar. Tem um livro que fala, mas agora não vou lembrar que livro que é, mas que fala assim, aquilo que a gente tolera um pouquinho dos nossos filhos, quando eles crescerem, eles vão usar isso em excesso. Então, eles têm que saber que nenhum pecado deles pode ser encoberto. Às vezes eu falo isso com os meus filhos, vocês podem fazer alguma coisa que eu não estou vendo, mas o olhar tem que ter mais peso para vocês estar vendo o que vocês estão fazendo. Sabe de uma coisa? Não fique encoberto. Uma hora vem. Uma hora vem. Então, eles precisam saber disso. Que Jesus não era facilitador, que ele não suportava as mazelas, que ele era transmissor de vida, que ele corrigia, que ele motivava, que ele ensinava. Os nossos filhos precisam saber das ordenanças. Os nossos filhos sabem das ordenanças? Eles sabem respeitar o culto? Eles sabem o que é culto? Ou eles estão só vindo carregado? Alguém teve a curiosidade de ver a coroação do rei Charles? Eu tive curiosidade de ver. Vocês viram o comportamento daquelas crianças ali na coroação? Não me lembro de ter visto bebê, mas também querer que bebê fique quieto naquela situação é querer demais também. Vocês viram o comportamento daquelas crianças na coroação de um rei homem? Sabe por que eles estavam comportados daquele jeito? Certamente eles foram muito treinados para aquilo. Eles sabiam o que estava acontecendo ali. Os nossos filhos sabem o que é o culto? Eles sabem o que está acontecendo aqui? Quando alguém está orando, eles sabem como eles têm que se comportar? Eu não estou falando que agora os nossos cultos têm que ser que nem a coração do rei Charles, não, tá, gente? O que eu estou querendo chamar a nossa atenção é que é possível, que criança é repetição, aquela fase da influência, a parte da gramática, que você tem que ficar repetindo. Ah, mas a linguagem do culto é muito difícil para o meu filho, ele não entende nada. Tá, o seu filho não entende 100% do que você fala quando ele está dentro da sua barriga e você conversa com ele. Uma hora vai fazer sentido. Ele vai crescendo, você continua conversando com ele. Uma hora vem mamãe, pronto. É repetição, é persistência. Eles precisam dessa persistência. Ninguém vai ter essa persistência pelos nossos filhos. Por mais que as professoras sejam uma bênção na nossa vida. O protagonismo do ensino das crianças na palavra é dos pais. A gente não tem que contar que eles vão ouvir o evangelho da boca das professoras ou do pastor aqui no domingo, não. Eles têm que ter um momento de devocional em casa, de mergulhar mais profundo na palavra. Eles aprendem sobre evolução, eles aprendem sobre criação. Nós sabemos quais são as páginas que eles seguem. Eles adoram falar de saúde mental. As blogueiras que os nossos filhos seguem, elas têm saúde mental para poder estar conversando e ensinando alguma coisa para os nossos filhos? A gente tem que pensar sobre isso, sabe? Não é justo que eles não tenham essa capacidade de lutar, porque eles não têm conhecimento. Eles recebem uma carga de conhecimento secular muito grande. Mas eles precisam ter esse conhecimento também de casa, da palavra do Senhor. O problema, como eu falei, não é o que o mundo está falando, tá? Isso daí, desde o Éden, é assim que funciona, é assim que vai ser até o dia que Jesus voltar. O problema é o que não está saindo da nossa boca para ensinar os nossos filhos. Isso tem que pesar no nosso coração.
Os homens, eles são pastores dos seus lares, as mulheres, elas são auxiliadoras. A gente tem que perceber isso aí e tá sinalizando, não, a gente tem que fazer o devocional, a gente fez. Como eu falei, prioridades são prioridades. O que é prioridade na vida do cristão? É estar atento ao que está acontecendo. A nossa maternidade, a paternidade, ela tem que deixar uma marca na vida dessa criança. E essa marca ela tem que ser Cristo. É chato pensar sobre isso, mas eu não sei quanto tempo que eu tenho com meu filho. Não é? Pode acontecer qualquer coisa, não pode? O que vai ficar marcado para ele? Ele já sabe. Então, sabe aquela frase assim, é verdade conhecida, verdade obedecida. Nós não podemos ouvir isso daqui e não, tem que dar um jeito. Eu tenho que correr atrás disso. Meus filhos, eles precisam saber que eles não podem procurar esperança entre os desiludidos. Eles precisam conhecer a igreja, conhecer Cristo. A gente sabe que o inglês está ok, a escola está ok, a música está ok, mas o ensino da palavra está ok? Está bem ok? Nossos filhos sabem o mínimo? Eu não sei vocês, mas quando a gente não ensina a palavra para os nossos filhos, a gente está roubando o tempo de qualidade deles com o evangelho. Sabe por quê? Porque, igual eu estava falando, parece que tem 3 anos que eu me converti. Eu sou criada praticamente dentro da igreja, mas eu não tenho conhecimento da palavra que eu gostaria. Era para eu ter, mas eu não tenho. E agora eu fico naquele desespero de querer correr. Por isso que eu falei, 24 horas é pouco para todo o livro que a gente está até conversando. Né? Para todo o livro que eu preciso ler, para tudo que eu preciso saber para poder ensinar essa criança. Então, a gente tem que ter um pouco de zelo a esse respeito, de correr atrás para ensinar essas crianças. Então, nós precisamos de ter urgência. O mundo diz que nós não somos capazes. Né? Não é todo lugar que a gente vai. Dá aqui seu filho, a gente cuida dele para você. Daqui, não, deixa ele aqui. Qualquer lugar, e a gente vai, pode ir, vai, pode ir. Não é assim não é esse pensamento que a gente tem que ter. Os nossos filhos, como eles são, para o mundo, eles são peso. Na palavra, o que a palavra fala que os nossos filhos são? Eles são para a gente está tratando eles dessa forma. O mundo diz que você não é capaz. As pessoas ao seu redor podem dizer que você não é capaz. Você pode achar que você não é capaz de fazer isso. O dono de toda a sabedoria deu essa criança foi na sua mão. Não foi na minha. A sua criança está na sua mão. A minha criança está na minha mão. Então, assim, ele é o dono de toda a sabedoria. Ele sabe o que ele está fazendo. Você, como eu falei, você não precisa ser erudita, a salvação deles. Também não quero que vocês pensem assim, nossa, agora a salvação dos meus filhos depende de mim. O que eu vou fazer? Não dependeu. Não dependeu de Joquebede. Joquebede foi um instrumento ali. Chega uma hora que você faz ali o que... Ela reagiu ao erro. Chegou uma hora que ela deu o passo conforme a perna dela. Agora aqui não tem mais o que fazer. Agora ela tomou uma atitude. Poderia ter dado muita coisa errada naquela atitude dela, não poderia? Ela poderia ter olhado assim, dos hebreus, pode entregar junto com os outros. Não poderia ter acontecido isso? É nessa hora que a gente fala assim, o que eu estou fazendo não é o suficiente, eu não acho que é o suficiente, não vai dar. É nesse momento que a gente chega na presença do Senhor com os nossos 5 pães e 2 peixinhos. E a gente fala assim, agora é contigo, o milagre é contigo. A salvação do meu filho não depende de mim, mas eu quero ser este instrumento na vida, nas mãos de Deus em favor da vida do meu filho. E a gente precisa ter isso ardendo dentro do nosso coração. Qual o caminho que os nossos filhos estão andando? Como eu falei, se hoje eles fossem tirados de perto de vocês e eles não tivessem mais contato com vocês, eles seriam como Daniel? Eles já teriam essa carga de conhecimento para não se contaminar? Então a gente tem que pensar sobre isso. Eles seriam como Samuel? A gente está colocando eles diante do altar? A gente está entendendo a importância disso? Então, essa é a conversa que eu queria ter com os meus irmãos a respeito disso. Eu espero que o Senhor possa trabalhar nas nossas mentes, nos nossos corações, para a gente entender a importância de instruir a palavra que a gente leu nisso, instruir essa criança no caminho, para que ele não venha se desviar. Qual o caminho que essa criança está trilhando? É esse caminho que ela não vai se desviar. Amém?